Graça e paz, queridos, boa noite. É bom estarmos nessa noite juntos aqui para levar as boas novas para a sua casa, as boas novas do Senhor em tempos de mais notícias. Deus seja louvado por isso, porque Ele sempre tem boas novas para cada um de nós. Eu convido você nessa noite a fechar seus olhos nessa hora e orarmos juntos para que Deus ele possa tomar o nosso coração, abençoar a nossa vida, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti pela Tua graça, nós louvamos a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela minha casa, minha família, pela minha existência, Senhor. Obrigado pelo dom gratuito de Deus, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo Teu Espírito que habita em cada um de nós, Senhor. E esse mesmo Espírito que habita em cada um de nós está no meio da igreja. Por isso, Pai, conduz todas as coisas. Espírito Santo dirige todas as coisas. Tome em tuas mãos a palavra que vai ser ministrada, os louvores que vão ser cantados para o Senhor. Ó Deus, e cada vida que estiver prestando esse culto ao Senhor, tenham também o coração cativo à obediência à voz do Teu Espírito, Senhor. Assim nós oramos a Ti, agradecendo por tudo e consagrando este culto a Ti para a glória e louvor do nome de Jesus. Querido, eu quero também ler com vocês um texto que está lá no livro do patriarca Jó, o capítulo 19, versículo 25. Jó 19, versículo 25, que diz assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Tudo isso que estamos vivendo nesses dias, todo esse fator, desagradável que traz à nossa vida angústia, tristeza e choros, tudo isso, irmãos, não deixou de ser visto pelo nosso Deus. Por fim, o nosso Deus se levantará sobre a face da terra e fará aquilo que Ele sempre fez. Ele dará vitória ao seu povo, Ele dará vitória a cada um de nós, amém? Então fique na bênção, fique em paz. Tudo isso que estamos vivendo nesses dias não pode tirar do seu coração a certeza e a convicção de que, primeiro, nosso Redentor vive. Segundo, Ele vai se levantar no fim, por fim, vai se levantar sobre toda a terra, para dizer a você que a sua vitória, a nossa vitória, já foi estabelecida por Ele na cruz do Calvário. Fica com Deus, Deus te abençoe. Aproveite agora para louvar o Senhor, para adorar o nome do Senhor, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que
você confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome em grande é o Senhor e não digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
Glória a Deus, aleluia. Que tempo bom de louvor ao Senhor, de adoração, de exaltação. Eu tenho certeza que você se rendeu, se quebrantou, que você adorou o nosso Deus, que é digno de glória, de honra e de louvor. Nós temos agora um tempo em que também nós acreditamos que é um tempo de adoração ao nosso Deus. É um tempo em que nós devolvemos a Ele aquilo que pertence a Ele, nossos dízimos e ofertas alçadas aqui neste lugar. Entendemos que oferta é para você dar em todo culto. Oferta é algo generoso, voluntário, né, que você dá em todo culto. O dízimo é 10% daquilo que você ganha, né? Então, nós devolvemos aquilo que pertence ao Senhor. E você pode fazer isso agora aí com a nossa conta do Pix ou a conta da igreja. Vai sair aí na tela, você vai ver na tela do seu televisor ou do seu smartphone. E você pode, nesse momento, estar ofertando ou então dando o seu dízimo, ou ofertando e dizimando ao Senhor nesse momento. Uma outra coisa que nós estamos também com um projeto de compra do nosso templo próprio, da nossa sede própria. E por causa disso, nós estamos levantando toda a igreja para estar investindo, né? Para estarmos nos preparando para comprar o nosso espaço. Então, você pode, nesses 4 meses, ou a partir de agora, você que sabe, você pode, a partir de agora, então, se você já está aí nesse projeto, continuar investindo em 100 por mês ou 200 mensais, tá bom? Para que possamos nos preparar para comprar a nossa casa, a casa do nosso Senhor. A nossa casa é a sua casa, amém? Então, contamos com você, tenha um coração grato a Deus, um coração ofertante, dizimista, e que contribui para a compra do nosso templo. Estou sonhando com isso, a igreja está sonhando com isso. E você que não faz parte da igreja, mas assiste o culto e quer colaborar com qualquer valor, você pode colaborar aí no Pix da igreja ou então na conta bancária da nossa igreja. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por você nessa hora, pedir que Deus abençoe a sua vida financeira em o nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por cada irmão, por cada membro deste lugar, que são ofertantes, dizimistas fiéis, Senhor. Que o Senhor nunca deixe faltar nada à vida deles, que o Senhor seja o provedor da vida deles e que eles continuem sendo fiel ao Senhor, continuem sendo leais ao Senhor, devolvendo aquilo que é teu, Senhor. Eu abençoo, ó Deus, a dispensa de cada um dos meus irmãos, abençoa aqueles que estão desempregados, abrindo porta de emprego, abençoa aqueles que estão empregados a permanecer no emprego, abençoa empresários, Senhor, a crescer, multiplicar-se nesse tempo de caos, abençoa o teu povo financeiramente, em nome de Jesus, e que também, Senhor, o Senhor abençoe aqueles que estão investindo para a compra do nosso templo, a sede própria, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere cada vez mais, e que o Senhor, ó Deus, a cada um de nós, não permita que nosso coração seja avarento, Senhor, mas seja um coração que contribui para que a obra do Senhor cresça. É assim que oramos a Ti, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com mais uma canção, queridos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Amém. Glória a Jesus. Essa noite quem vai trazer a palavra ao nosso coração é a minha amada esposa, a pastora Catarina. Vem cá, Cátia, vamos orar pela vida dela. Abre o seu coração para ser abençoado pelo Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, amém. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome pela vida da minha esposa, pelo instrumento que ela tem sido na minha vida, em minha casa, no meu lar, Senhor, para o meu filho, para a minha família. Eu bendigo o nome do Senhor. E tenho certeza que também será um instrumento aqui neste lugar, como tem sido quando prega neste lugar, Senhor. Que o Senhor conduza a voz dela, que o Senhor tome a mente da tua filha, o coração, o espírito, Pai, que do alto da cabeça à planta dos pés, ela seja envolvida pela tua unção, e abençoados sejamos pela palavra do Senhor. Assim eu oro para a glória e louvor do nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Você pode dar um aleluia. Você pode declarar a palavra do Senhor aí para sua família, junto com os seus. Estamos aqui hoje para honrar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Grandes coisas, fala comigo nessa noite. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem feito grandes milagres, o Senhor é o mesmo e Ele tem cuidado de nós. E nessa noite nós vamos estar aqui para declarar a palavra do Senhor, amém? Por isso já vai aí preparando o seu ambiente, você já adorou, você já ofertou, e agora você vai se aquietar para ouvir a voz de Deus, continuar ouvindo a voz de Deus, porque desde quando esse culto iniciou, o Senhor já tem falado com você, eu tenho convicção disso. E nós vamos nesta tarde, início de noite, nós vamos meditar em algo, um texto que vocês conhecem demais. Um texto que muito conhecido, muito pregado, mas que o Senhor me trouxe assim, um entendimento, os meus olhos soltaram ao reler, né, ele, e nós estamos aqui para poder juntos meditarmos na palavra do Senhor. Antes de iniciarmos, eu queria agradecer a Deus pela live que tivemos na segunda-feira com a pastora Branca sobre saúde emocional na pandemia. Foi um momento assim maravilhoso, onde nós vimos a ação de Deus ali naquele ambiente virtual, muitas mulheres ali, né, sendo ministradas, sendo curadas, sendo libertas, e nós louvamos a Deus, porque Deus, Ele continua se movendo. Não há limites, meu irmão e minha irmã, não há limites para a ação do Senhor, para o mover do Senhor. Ele se move em você, Ele se move através desse canal do YouTube, Ele se move. Por isso, irmãos, compartilhe a palavra, manda para os seus amigos, para os grupos de família, vai mandando, porque Deus vai alcançar, Deus tem alcançado. E nós estamos aqui, somos prova disso, amém? Então vamos abrir a nossa palavra lá no texto de Mateus, no capítulo 3, no verso 1. Vamos ler o capítulo 3 e uma parte do capítulo 4. Vamos abrir? Eu estou lendo, a minha Bíblia é Nova Versão Internacional. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo,
E ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Iam fazer o quê quando se encontravam com João? Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que demonstre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, enquanto uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, aproximando-se dele, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Aleluia! Anjos vieram e o serviram. Aleluia! Você pode levantar as suas mãos e me abençoar nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus. Pedimos ao Senhor entendimento, graça, unção, autoridade, Senhor. Ó Deus, que esta palavra, Deus, que há poder nesta palavra, Pai, ela possa alcançar cada pessoa. Ó Deus, desde criança, ó Deus, adultos, mulheres, famílias, idosos. Ó Senhor, em nome de Jesus, e fazer aquilo que está no teu coração, Pai, em nome de Jesus. Queridos, o texto que acabamos de ler, ele relata uma história muito conhecida, como já falei. E algo que vem ao meu coração é que estamos vivendo dias de João Batista. A igreja nesse tempo, ela tem a mesma missão que foi dada a João: preparar o caminho. A pergunta que vem a mim, que o Senhor fez a mim: será que nós temos preparado o caminho para a volta de Cristo?
João, ele estava ali, naquele contexto, pregando no deserto da Judeia, liberando palavras de arrependimento. Queridos, eu não tenho outra palavra a não ser essa, de arrependimento. Esse tempo que estamos vivendo é tempo de arrependimento. Estamos vivendo desertos. Você consegue perceber este ambiente que João está inserido? João estava ali naquele deserto batizando. Sabe o que quer dizer o batismo? O batismo quer dizer vida. João estava ali liberando vida eterna para aqueles que se arrependiam. Quando a pessoa decide no seu coração se batizar, é porque ela entendeu a sua condição de pecador e quer viver uma vida sem pecados. Ali, queridos, vinham pessoas de todas as partes. Vinha de Jerusalém, vinha da Judeia, de todo o entorno do Jordão, confessando os seus pecados e sendo batizados por ele no Rio Jordão. Sabe o que quer dizer Rio Jordão? Eu vou dizer para você, lugar onde se desce. O Rio Jordão quer dizer lugar onde se desce. O Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. Aquelas pessoas que chegavam até ali, João, eram adúlteros, eram homicidas, eram ladrões, mentirosos, estupradores. Eram pessoas que tinham cometido talvez os piores pecados. Com certeza, amados, naquele ambiente tinham pessoas que iam ali só ficar espiando, que iam ali só tomar parte da vida dos outros, que iam ali ficar criticando. E você viu quem está aqui? O que será que ele cometeu? Qual deve ter sido o pecado daquela mulher? Ali, queridos, com certeza, tinham pessoas que julgavam João Batista, criticavam. Ali, talvez, tinham pessoas que tentavam impedir os outros de serem batizados. Impedir pessoas que fossem se arrepender dos seus pecados. A primeira coisa que precisamos entender é que nós somos igreja que está preparando o caminho. Somos a igreja do Senhor que está preparando o caminho para a sua volta. E nós não podemos perder isso de vista. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você tem se posicionado nessa missão? Outra coisa que me chama a atenção é que João Batista, ele estava ali, batizando, recebendo inúmeras pessoas, mas ele já anunciava que Jesus ia chegar. Olha lá no verso 11, o que ele declara: olha, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João já estava ali, apontando para quem vinha depois dele. Eu e você somos a igreja desse tempo. Nós somos a igreja que está apontando para o retorno de Cristo. E nós precisamos levar essa palavra às pessoas. Nós precisamos. João dizia: olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Precisamos anunciar que Jesus está vindo. Eu e você precisamos anunciar que Ele está vindo. Você tem proclamado essa verdade? Você tem liberado essa palavra sobre as pessoas que estão fora desse contexto? É preciso pensar sobre isso. O papel da igreja de batizar para o arrependimento é importante, mas precisamos entender que não acaba aqui.
Olha o que João está dizendo em outras palavras. Eu estou aqui fazendo uma parte, mas vocês precisam experimentar o que Cristo vai fazer. É Ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha, continua a sua caminhada, porque ainda tem muito mais. Precisamos ser uma igreja que usa as ferramentas necessárias para transmitir essa mensagem. Deus está esperando isso dessa igreja nesses dias. Preparai o caminho, endireitai as veredas, porque o Senhor está às portas. O Senhor está vindo buscar os seus. E nós somos essas pessoas que estão clamando no meio dos desertos, no meio do deserto de muitas vidas. Nós precisamos nos colocar nesta missão. Precisamos ser igreja que promova a Cristo. Nós precisamos entender, queridos, que Ele é maior que nós. Nós não somos dignos de levar as suas sandálias. Com certeza, amados, João estava ali naquele ambiente, recebendo muitas vezes elogios, recebendo presentes, recebendo honras. Talvez alguns até se prostraram aos pés de João. Alguns poderiam estar ali somente para adorá-lo. Mas sabe o que João declara e brada? Com certeza em alta voz: olha, eu sou o menor, quem vem depois de mim é que merece ser exaltado. Quem vem, Cristo vem, e Ele é que é maior. E João estava ali, naquele meio, naquele deserto, liberando palavras duras, palavras de conserto, palavras que levavam o povo a se arrepender. Não eram palavras de bênçãos, não eram palavras de prosperidade, de que você vai receber, não eram palavras de cura. Às vezes, amados, nós perdemos o foco. João estava ali, declarando o reino. E o que Deus quer de mim e de você nesse tempo, é que nós precisamos declarar o reino. Dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, vocês não vão acessar o céu. As palavras de João não eram doces como mel, apesar dele se alimentar com o mel silvestre, como está lá no verso 4. As palavras de João não eram doces como mel, mas elas geravam vida. E a igreja desse tempo precisa ser a igreja de João Batista. Estamos aqui para preparar o caminho, para endireitar as veredas. E vamos seguindo. João estava ali, diante desse cenário de destaque, talvez de fama, talvez de popularidade, talvez de muitos seguidores. Aí ele vem. Lá vem ele da Galileia. Lá vem ele, olha, lá vem ele. Olha o que diz o verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Lá vem ele. Ele vem, ele vai chegar. Aquele que é maior chegou, aquele que é digno de todo louvor e glória. Queridos, até esse momento, a Bíblia ela não relatava milagres de Cristo. Até aqui, a história de Jesus era do menino da manjedoura. Era a promessa. A partir daqui o cenário muda. E vemos Jesus atuando com mais protagonismo. Queridos, isso demorou uns 30 anos. E eu fiquei viajando nesse texto. Confesso aos irmãos que eu fiquei pensando: meu Deus, 30 anos depois da manjedoura. 30 anos, será que alguns ainda criam? Será que alguns ainda permaneceram crendo que Ele era o Messias? Porque muitas vezes nós não resistimos ao tempo. Eu creio, queridos, que muitos desistiram de crer. Eu creio que muitos abandonaram a crença, a fé, porque estava demorando. Imagina aquele povo ali. Eu acredito que até já duvidava se realmente Jesus era o Messias. Eu acho que muitos já tinham até abandonado tudo, porque tinham expectativas na vida de Cristo, expectativas de milagres, de prodígios, de curas.
Alguns já tinham até morrido. 30 anos depois, já tinham morrido. Naquele momento da sua chegada, ele vem até o Jordão, ele sai da Galileia, lugar que ele foi criado, lugar de segurança, e ele vai para o Jordão, para o lugar que desce. Ele sai da Galileia para o Jordão para ser batizado. Confesso, queridos, que quando eu li esse texto, eu me constrangi. Imagine Jesus chegando aqui para ser batizado por nós, meu Deus. Imagine Jesus chegando para se submeter a João, para ser batizado por alguém que era menor do que ele. Que graça, que poder, amados. E aí, o que é que João faz? Tenta impedi-lo. Olha o que fala no verso 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Olha que tremendo, eu vou repetir esse versículo. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E eu fiquei imaginando, vendo o texto, o contexto com que João batizava. Contexto de que as pessoas que iam até João era para confessar os seus pecados e eram batizados para arrependimento. E aí vem Jesus até João, Jesus perfeito, Jesus sem pecado, Jesus justo. Você consegue imaginar se era realmente preciso Cristo estar ali sendo batizado por João? Claro que não, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Ele não tinha do que se arrepender, porque ele sempre foi perfeito. E eu fiquei imaginando os comentários das pessoas que estavam ali em volta. Imagine, vem Jesus chegando e uma grande multidão ali, e o povo já ia se perguntando: por que ele está aqui? O que será que ele fez? Qual foi o seu pecado? Será mesmo que ele é o Messias? Imagine, irmãos, os comentários. Imagine as conjecturas. Esse daí deve ter aprontado alguma coisa. E todo mundo ali parado, esperando o que ia acontecer. Eu imagino a curiosidade. Eu imagino quantos julgamentos, eu imagino quantas conspirações, quantas conjecturas que ele passou naquele momento. Até João tentou impedi-lo, declarando: olha, eu que preciso ser batizado pelo Senhor e tu vens a mim? E aí Jesus, enfrentando aqueles olhares, pense aí, amados, enfrentando aqueles olhares e falas de julgamento, ele declara: convém que seja assim. Ele pega ali, eu fico imaginando ele chegando perto de João, e ele pega assim no ombro de João, e fala assim no verso 15: deixe assim por enquanto, convém que façamos assim, para cumprir toda a justiça. Vocês conseguem entender o que está acontecendo? Em outras palavras, ele disse para João assim: olha, João, eu não pequei. Olha, João, eu não preciso de arrependimento, mas eu preciso cumprir toda a justiça. Aleluia, eu preciso passar por você, João. Eu preciso passar pelo Jordão. Vocês conseguem entender o que está acontecendo? E o que Jesus está nos ensinando? Se quisermos vencer no deserto, precisamos nos submeter, ser obedientes a quem é menor do que nós, mesmo sem entender, amados. Precisamos aprender a se humilhar, porque Jesus enfrentou esses julgamentos, essas críticas, as injustiças, as conspirações, mas ele prosseguiu, ele decidiu ser obediente e cumprir a justiça. Talvez você esteja passando por situações de humilhação, de perseguições, de injustiça, de traições, de perdas de reputação. Talvez esteja vivendo por momentos difíceis,
Eu digo para você, é melhor obedecer, é melhor se submeter ao tempo de Deus. Talvez seja seu esposo, seu marido. Jesus estava ali, passando por João Batista, entrando naquele rio, aquele rio onde muitos ladrões, muitos adúlteros, homicidas, estupradores entraram para se purificar. Ele sendo puro e santo, sem pecados, cheios de santidade, ele se lança para cumprir aquilo que Deus direcionou. E depois de convencer João, ele entra na água do Jordão. Ele entra naquele lugar para descer. Assim que Jesus foi batizado, olha o que o verso Mateus 3,16 fala. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Olha o que o texto fala, assim que ele saiu da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Queridos, o texto fala que foi depois que ele saiu da água. Assim que ele saiu da água, o céu se abriu. O céu não se abriu enquanto ele estava dentro da água. O céu não se abriu antes dele entrar na água. O céu se abriu depois que ele saiu da água. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que foi necessário passar pelas águas do Jordão. Foi preciso experimentar, enfrentar julgamentos, injúrias, ofensas, falácias. É preciso entender e enfrentar as línguas que se levantam para você ter céus abertos sobre a sua casa, para você ter céus abertos sobre a sua vida. É preciso passar por isso. É preciso, irmãos, não permita que ninguém tente impedi-lo. Que nada, menino, que nada, menina. Não vá, não faça. Olha, isso é uma bobagem. Não. Não busque atalhos. Não busque lugares mais fáceis. É o momento de você se submeter e você poder experimentar os céus abertos sobre a sua casa. Os céus abertos sobre a sua família. Os céus abertos sobre o seu casamento, os céus abertos sobre os seus sonhos. E olha, queridos, o que acontece depois disso. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Eu vou repetir para você. Então a voz dos altos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Aleluia! Ele recebeu ali a sua identidade. Deus liberou uma identidade sobre a vida de Jesus. Se você, meu amado, quer receber, quer experimentar céus abertos sobre a sua vida, entre no processo do Rio Jordão. Entre no lugar que desce. Para que você possa, ao sair dali, você experimentar os céus abertos sobre a sua família. Porque é isso que vai te dar autoridade. Jesus chegou, entrou naquele Jordão. E ao sair, ele viu os céus abertos. Ele viu a pomba descer sobre ele. E ele viu a declaração dos céus: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E eu preciso e você precisa entender a nossa identidade. Eu fiquei imaginando, meu Deus, quantas coisas, Pai, o Senhor poderia falar para Jesus naquele momento. O Senhor poderia dizer assim: olha, esse aqui é Jesus Todo-Poderoso. Olha, esse aqui vai fazer muitos milagres. Olha, esse aqui, ele vai fazer prodígios, ele vai curar, ele vai ressuscitar mortos. Mas não, nada disso era mais importante do que Deus liberar a identidade dele naquela hora. E o Senhor vira para ele e fala: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Isso é uma verdade que precisa estar no teu e no meu coração. No meu e no seu coração em todo o tempo. E o que acontece, querido, sabe o que acontece? É que muitas vezes a gente fica perdido porque a gente acha que a nossa identidade é o que a gente faz.
A gente acha que aquilo mais importante na nossa vida é o que a gente faz, são as nossas habilidades. Não é, meu amado e minha amada. O que Deus tem para a sua vida é que você é um filho amado, é que você é alguém especial para o Senhor. Interessante que eu estou ensinando a Mateus sobre a identidade dele. E eu comecei a falar, filho, você é um filho amado. E eu pergunto para ele, Teteu, quem é você, Teteu? Aí quando ele quer responder, aí ele fala, eu sou Teteu, filho amado. E ele vai ali. E eu estou gerando isso no coração dele. Sabe por quê, queridos? Não é um ambiente que me faz fraquejar. Não é um ambiente que me faz pecar. Mas é eu não entender quem eu sou nesse ambiente. Porque Adão estava ali naquele paraíso. E ele pecou. E Jesus estava, depois de tudo isso, ele foi encaminhado para o deserto. E ele venceu Satanás no deserto com fome e com sede. Eu e você precisamos entender isso. Que só quem vê os céus abertos é quem finaliza esse processo do Jordão. Persevere no tempo. Seja perseverante nesse momento. Outra coisa que me chama a atenção é essas palavras que o Senhor liberou sobre a vida de Jesus. Imagine, queridos, todas aquelas conspirações das pessoas ali. Daqui a pouco o céu se abre, a pomba desce e uma voz dos altos céus brada. Sabe o que ele estava dizendo ali? Ele não tem pecado, ele não precisava passar pelo Jordão, mas ele passou para que tivesse autoridade. Ele passou para que os céus se abrissem sobre ele e para que o Senhor pudesse declarar a identidade dele e que todos fossem testemunha. Aleluia, que experiência maravilhosa. Jesus, depois daquilo ali, ele é conduzido ao deserto. E para finalizar, eu queria falar algo sobre o deserto. Ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. E ali naquele deserto, ele passa 40 dias e 40 noites jejuando. E depois desse processo de 40 dias e 40 noites jejuando, o diabo se apresenta a ele. E algo que o Senhor trouxe ao meu coração, que muitas vezes as pessoas têm se perdido porque têm demorado. Porque passou 40 dias e 40 noites. Jesus ali com fome. E a primeira coisa que o diabo oferece a ele é comida. Olha o que diz aqui o texto. 4, verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha que interessante. O diabo primeiro se apresenta a ele querendo suprir uma necessidade dele. Porque já imaginou você 40 dias, 40 noites com fome? Você já estava fraco, desfalecido, às vezes desmaiado, às vezes você não conseguia nem enxergar direito, nem pensar direito em nada. E o diabo, ele se apresenta querendo suprir a sua necessidade. Olha o que ele faz, ele quer suprir a sua necessidade no deserto. E qual é a necessidade de Jesus aqui? Era comer. Aí ele se apresenta querendo oferecer a Jesus comida. Querendo que Jesus resolvesse a questão. Mas Jesus fala, olha, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, duvidando da identidade dele, de novo, ó. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe disse, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha a segunda coisa que ele vem tentar o Jesus no deserto, querendo duvidar da sua identidade. Sabe o que Jesus precisava para entrar no deserto, queridos? Entender quem ele era. Sabe o que você precisa para viver momentos difíceis na sua vida? Entender quem você é. Entender que você é filho amado, filha amada. Deus tem alegria na sua vida. Você é perdoado, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Não há condenação sobre a sua vida.
Nada pode contra você, ninguém pode te acusar e te condenar, porque Jesus pagou um alto preço por você e por mim naquela cruz do Calvário. E para eu vencer nos meus desertos, eu preciso entender tudo isso. Porque senão o diabo ele se apresenta a mim e ele vem tipo negociar aquelas convicções que eu tenho no meu coração. Não permita sentir dúvidas sobre quem você é. Não importa o tempo que você tem lutado, não importa o tempo que você tem vivido, você precisa entender quem é você. E por fim, para finalizarmos, o diabo volta a se apresentar a Jesus e fala lá, vamos lá no verso 8. Então o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus falou: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E sabe o que aconteceu com Jesus? Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Aleluia! Os anjos vieram e o serviram. Sabe por quê? Porque Jesus resistiu ao diabo. Resistiu ao diabo com a palavra, resistiu ao diabo com a identidade. O que nós precisamos para vencermos os nossos desertos é sermos obedientes a Deus, é entendermos quem nós somos, é passarmos pelos processos que o Senhor permite que passemos, para que os céus se abram, para que a pomba venha, para que a identidade do Senhor seja declarada sobre você e sobre a minha vida. Em nome de Jesus, entenda isso e guarde no seu coração essa palavra. Você é filho amado, você é filha amada. Jesus não precisava, queridos, estar ali naquele Jordão. Muitas vezes passamos por lutas que talvez não precisávamos passar, não merecíamos passar. Mas se for necessário, olha o que o Senhor fala: deixe assim por enquanto, para que façamos justiça, para que se cumpra toda a justiça. Se o Senhor tem permitido tempos difíceis na sua vida, não pegue atalhos, se lance nisso, se sujeite ao Jordão, porque quando você sair do Jordão, quando você sair daquelas águas, você não vai morrer nessas águas, meu irmão, minha irmã, você não vai morrer nesse tempo difícil. Você não vai se afogar nessas águas, não. Porque quando você sair dessas águas do Jordão, o céu vai se abrir. Eu declaro sobre a sua vida que os céus vai se abrir sobre você. Vai se abrir sobre a sua casa. Vai se abrir sobre o seu casamento. Nessa noite eu declaro isso. Receba no seu coração essa palavra. Feche os seus olhos. Pede ao Senhor: Senhor, dá-me mais graça. Senhor, dá-me mais graça, Senhor. Oh Deus, Senhor, porque muitas vezes as lutas, os Jordões têm sido difíceis, Pai. E nós precisamos, Senhor, entender, Deus, quem somos, que nós somos filhos amados, Senhor. Não permita, Deus, que nós venhamos a seguir, Senhor, pelos caminhos mais fáceis, Pai. Mas que em todo tempo nós possamos nos submeter ao arrependimento, à confissão dos nossos pecados, Pai. Mesmo que nos custe, Senhor, que nós possamos entender o propósito do Jordão em nossas vidas, Pai. Porque se nós não passarmos por esse processo de arrependimento, Senhor, ó Deus, nós não vamos ver os céus abertos sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa nesta noite cada casa. Ó Deus, cada família, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor. Que eles possam, Senhor, ó Deus, ser vitoriosos, Senhor, em meio aos seus Jordões, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que gere arrependimento. E que gere, Senhor, vida. Em nome de Jesus, Pai. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Vamos agora finalizar o nosso culto. Eu quero te agradecer a você que ficou até agora ouvindo a nossa palavra. Queria chamar meu esposo para vir aqui, para nos abençoar,
Também já queria convidar você para o culto de Páscoa. Domingo que vem estaremos aqui celebrando a ressurreição de Cristo. Por isso já comece a se inscrever, as vagas são limitadas. O culto será pela manhã, não será à noite, por conta dos decretos. Mas nós não vamos deixar de celebrar aquele que venceu a morte. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. O Senhor falou ao nosso coração, ao seu coração, ao meu coração. Guarda essa palavra, vive essa palavra, desfrute dessa palavra do Senhor. O Jordão está aí, desce, né? Larga o orgulho, se humilha e vai e vence, sim, todas as lutas que você tem passado com autoridade e com certeza da identidade que você tem em Cristo. Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor, pelo instrumento que a minha esposa foi nas tuas mãos nesta noite. Te glorificamos pela palavra do Senhor, Pai. Recompensa a tua filha, Senhor, que ela cada dia mais cresça no Senhor, a cada dia mais receba a revelação da tua palavra, Senhor. Assim eu oro a ti, sendo grato ao Senhor por tudo, Pai. Quanto a nós, Senhor, que estivemos aqui neste culto, Pai, quanto a cada um de nós, nos dá disposição para cumprir tudo que o Senhor falou conosco, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a unção e a consolação do Espírito de Deus, seja com todos nós, povo do Senhor, em toda a face da terra. Quem crê diz amém, amém, amém. Vá com Deus, Deus abençoe você e toda a sua casa. Quarta-feira teremos o nosso culto também online, não vai ser presencial, somente online. E também, no próximo domingo, também o nosso culto à noite vai ser somente online. E pela manhã, como minha esposa falou, estaremos aqui celebrando a Páscoa, com louvores, com canções, com teatro, com dança. Vai ser uma bênção. Se inscreva rapidamente para que você possa também estar no culto presencial do culto da Páscoa pela manhã. Um forte abraço e um beijo no coração. Fica com Deus. Deus te abençoe. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe